Gente, eu conto com a ajuda de vocês, eu não sei como ainda, mas um jeito a gente vai ter que dar. A gente vai conversando ali no meu perfil pra a gente achar uma saída, porque nós não podemos aceitar, gente. Nós somos muitas, né? Muitas pra deixar acontecer um retrocesso desse. É assim, é uma ofensa às mulheres isso, não é só a questão patrimonial, isso é uma violência, na verdade, você ir lá e tá tão na moda falar que o direito da mulher tá sendo defendido, cadê? A parte que mais importa, que é a parte financeira, que nós sabemos disso, que a mulher ela sofre abuso, ela sofre todos os tipos de violência, principalmente por causa da parte financeira, a parte mais importante. Vão tirar da gente desse jeito? Não adianta nada dar uma lei disso, daquilo, se é o que importa, né, que é o dinheiro, que o dinheiro ele dá saúde, ele faz a gente ter saúde, faz a gente ter proteção, o dinheiro eles vão tirar. Gente, não. Eu tô muito brava, eu não tenho nem vontade de fazer caixinha de outro tema ali pra gravar, porque eu me sinto assim fora do contexto, até tem umas caixinhas gravadas que eu nem fico com vontade de colocar porque, meu perfil tá de luto, porque não tá certo isso, gente. Vamos lutar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Eis então que a doutora Miriane está indignada com esse projeto de lei que quer alterar então o Código Civil para retirar o cônjuge, né, o companheiro ou a companheira também, do rol de herdeiros necessários. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, então não vou nem me aprofundar muito nessa questão em si. Se você quiser, assista lá, eu entro em vários detalhes sobre essa questão. Mas enfim, o fato é que ela fez uma live lá no canal dela, indignada, dizendo que isso na verdade era um absurdo, isso é um desrespeito às mulheres, enfim. Eu confesso que eu ri muito com essa live dela, a indignação dela dá pra ver que realmente é legítima. Tá convocando as mulheres a fazer um abaixo-assinado contra esse projeto, convocando as mulheres a mandarem e-mails para os senadores para que eles rejeitem essa alteração do Código Civil, enfim. Então eu vou analisar alguns pontos que ela colocou na live aqui, não vou exibir os trechos do vídeo aqui, vou deixar um link na descrição do vídeo para que vocês assistam lá na íntegra. Agora, quando eu deixo o link aqui, meus filhos, não é para vocês irem lá esculhambar a mulher não, sejam educados, né? Sejam razoáveis. Tenham bom senso, né? Sejam homens dignos, não é para ir lá xingar, não é? Caso você tenha curiosidade, você vai lá, assiste e dá umas boas risadas como eu dei também. A indignação dela me pareceu realmente bastante autêntica. E vou deixar um link na descrição aqui também para o vídeo que eu fiz falando mais a fundo sobre essa questão. Mas, doutora Miriane, entenda uma coisa, a senhora é parte do problema. Por que eu digo isso? Porque a senhora de vez em quando dá uns conselhos que são muito tronchos para suas seguidoras. Eu já acompanho seu perfil há algum tempo e olha, a senhora deixa muito claro para mim o problema que o Hans Kelsen criou quando ele escreveu lá o Teoria Pura do Direito, ao separar o direito da moral, né? No afã de criar o direito como uma ciência positiva, ele acaba dizendo que a moral não fazia parte do direito, enfim. Quem já leu Teoria Pura do Direito sabe que é um livro importantíssimo, aliás, todo bacharel em Direito deveria já ter lido esse livro pelo menos uma vez na vida. Mas enfim, a senhora é parte do problema, porque a senhora dá uns conselhos que do ponto de vista jurídico eles até podem ter alguma fundamentação, mas muitas vezes eles são imorais. Eles acabam acirrando os ânimos e é por isso que tem muito homem celebrando, tem muito homem comemorando aí essa retirada das mulheres e do próprio homem também, né? O homem vai deixar de ser herdeiro necessário também no caso de união estável ou de casamento, porque olha, o que tem de mulher oportunista hoje em dia, mulher mal intencionada. Então, quando a senhora vai dar esses conselhos, às vezes meio tronchos que a senhora dá, a senhora não ajuda muito no cenário, né? Então a senhora tem que entender isso. A senhora é parte desse problema, que tem criado então essa briga, que tem acirrado os ânimos entre homens e mulheres. E eu quero deixar claro para a senhora uma coisa aqui, que eu sei que a senhora é meio vingativa, né? E às vezes pede de retratação por quem não é da área e critica o trabalho da senhora. Então, só para deixar claro, eu sou formado em Direito, eu atuo na esfera jurídica há mais de 20 anos, tenho pós-graduação, atualmente ocupo um cargo que exige, né, que é privativo de bacharéis em Direito. Então, assim, eu não gosto desse tipo de coisa não, tá? Mas é só para a senhora, por esse motivo, a senhora não vai poder pedir retratação para mim. Eu faço parte da comunidade jurídica, sempre me atualizo, tá? Então, só para deixar claro isso, para a senhora não pedir retratação aqui, igual eu sei que a senhora já pediu pro Wagner, lá do Tragicômico, né? Enfim, então eu tenho alguma propriedade naquilo que eu vou falar aqui. Agora, senhores, é só um ponto interessante que eu quero destacar aqui antes de analisar alguns pontos que a doutora Miriane colocou na live dela e que deixam claro por que ela é parte do problema dentro da minha visão. Uma coisa que eu não disse no vídeo, tá, anterior,
sobre esse tema, mas quero dizer aqui, meu amigo, em última análise, eu concordo com aqueles que veem nessa alteração um objetivo de acabar com o quê? Com a herança. Porque você agora vai retirar o cônjuge, né, o companheiro e a companheira, no futuro vai retirar os ascendentes, né, pai, mãe, avô, etc. E depois vai retirar os descendentes, filhos e netos, etc. Por quê? Porque o objetivo é acabar com o direito de propriedade. E querendo ou não, a herança é uma forma de transmissão da propriedade. E uma das agendas, né, globalistas hoje, para nós, a gente sabe muito bem qual é, né? Já ficou explícita há alguns anos atrás. Você não terá nada e será feliz. Então, como a herança é, querendo ou não, uma transmissão de patrimônio, portanto de propriedade privada, pode saber que no futuro, meu filho, a gente está caminhando para isso, tá? Para o fim da herança. Agora você corta o marido e a esposa, e o companheiro e a companheira. E no futuro você vai cortar pai, avô, filhos, etc. Né? Porque o objetivo é esse. Só para deixar claro, eu não falei isso naquele vídeo, mas estou falando nesse. Então vamos para os pontos, né? Muito rapidamente aqui, que a doutora Miriane colocou na live dela. Como eu falei, eu não vou ficar exibindo os trechos aqui nos quais ela fala. Confiram lá, sejam urbanos, tanto lá quanto aqui, tá? Comentários mal educados. Agora eu tô apagando pedagogicamente, então argumente aqui e argumente lá se for o caso. Mas enfim, então vamos analisar alguns pontos aqui rapidamente. Primeira coisa, doutora Miriane, a senhora diz muito, né, sobre a questão do direito da viúva que será violado. A viúva ficará desamparada, isso é uma injustiça, isso é um absurdo, é um desrespeito às mulheres, enfim. Mas isso não é verdade. A senhora sabe, a senhora até enfatiza isso de vez em quando, que a meação vai continuar existindo do mesmo jeito. Isso é uma coisa que o pessoal não está entendendo. A pessoa vai deixar de ser herdeira. Agora, aquilo que ela construiu ao longo do relacionamento com a pessoa vai ser dividido quando a outra morrer, do mesmo jeito. Se for o regime de comunhão parcial ou o regime de comunhão universal, vai continuar tendo a divisão do mesmo jeito. Só não vai ter no caso de separação de bens, né? Aí realmente, se a pessoa deixar de ser herdeira, não vai ganhar nada. Mas em geral, a viúva vai estar protegida. Mas aí, para gerar mais emoção, a senhora utiliza um exemplo que, desculpa, ele é muito exceção da exceção. A senhora fala então de uma mulher de 20 anos que se casa com um homem de 28, que já tinha um comércio, né, e uma casa, e eles então passam a vida toda, né, a mulher ajudando o cara nesse comércio, e eles ficam casados durante 50 anos, têm 2 filhos. Quando ele morrer, ela não vai ter direito a nada, porque ele já tinha casa e já tinha um comércio. Vamos lá, né? Vamos concordar que isso não é a regra. Ficam casados durante 50 anos e não constroem nenhum patrimônio a mais, o cara é comerciante. A não ser que seja um comércio muito irrelevante, né? Aí também não vai fazer muita diferença. Provavelmente eles vão construir outras coisas. O cara vai aumentar o comércio, vai comprar outra casa, vai comprar carro e ela vai dividir do mesmo jeito, né? Ela vai ter direito a isso. Não vai participar da herança. Agora, mais do que isso, se ela tiver 2 filhos, será que os filhos não vão querer amparar a mãe? Pelo amor de Deus, né? Que tipo de filhos são esses? Então vejam, a não ser que ela tenha sido uma mãe muito negligente, uma mãe muito ruim, ela não tem com o que se preocupar. E a senhora até fala isso ao longo da live, né? Ah, os filhos não vão querer amparar, porque o filho quando recebe dinheiro... Olha, desculpa, a regra é, se a mãe foi uma boa mãe, ela sempre vai ser amparada. Eu vejo meus tios até hoje cuidando da minha avó lá com 92 anos, meu pai vai dormir na casa da minha avó, cuida da minha avó. Então assim, desculpa, filho desamparar mãe, ou desamparar pai também, né, porque o pai pode ficar sem o direito da herança da viúva não, perdão, da mulher que morre, isso é exceção, a não ser que tenha sido um péssimo pai ou uma péssima mãe, tá? Então esse seu exemplo não se encaixa muito bem, não. A viúva vai continuar tendo sim o direito dela à meação, como a senhora mesmo destaca em outros momentos. Aí a senhora diz então que 99% das mulheres tem condições financeiras pior do que a dos homens, então isso é um absurdo, é um desrespeito à mulher. Eu acho muito engraçado esse argumento, né? Porque quando é conveniente, aí o que a gente tem? Mulheres empoderadas que estão dominando o mercado de trabalho, que estão se tornando CEOs de grandes empresas. Hoje as mulheres já são maioria nas universidades, as mulheres têm se empoderado. Agora, quando não é conveniente esse discurso, aí a gente volta para a década de 20 do século passado e todas as mulheres são donas de casa, submissas e obedientes, que passam o dia todo cuidando dos filhos, dos afazeres domésticos e daqueles que dependem dela no ambiente doméstico. Peraí, não dá, né? Ou a gente vive uma realidade ou vive na outra. Até porque a senhora mesmo cita que um dos motivos da alteração, né, da comissão dos juristas foi exatamente o quê? A ida da mulher para o mercado de trabalho, a maior igualdade entre homens e mulheres. Ora bolas, não era isso que vocês queriam? Vocês não estão lutando por isso? Aí quando chega vocês acham ruim, minha senhora? Não, então assim, esse argumento não se justifica mais. O que eu tenho visto, pelo contrário, nos últimos anos, pelo menos das pessoas próximas a mim, colegas, amigos que têm se casado, eu vou dizer o seguinte, na maioria dos relacionamentos, a mulher tinha mais patrimônio do que o homem, tinha mais bens do que o homem, tinha um cargo público melhor do que o homem, ou tinha um emprego, sei lá, melhor do que o homem. Ou seja, quando é conveniente, a gente volta para os anos 20 do século, né, passado. E quando não é, a gente não mantém a mulher empoderada que está conquistando tudo. Desculpa, minha senhora.
Isso são consequências do paradigma que as próprias mulheres têm exigido. Na verdade, as mulheres são massa de manobra, né? Eu já falo muito isso aqui no canal. Elas são massa de manobra de uma engrenagem muito maior que simplesmente as está utilizando para esses fins. Aí, quando as mulheres são atingidas, começam a reclamar. Desculpa, doutora Miriane, esse argumento não tem nenhuma procedência, não interessa. A mulher hoje tem liberdade de trabalhar, tem liberdade, enfim, de estudar, de ir para o mercado de trabalho. Ela só vai ser realmente 100% dependente se ela quiser ser 100% dependente. Isso aí fica a cargo dela. A senhora, então, utiliza um outro argumento que me levou a pensar novamente, meu Deus, em que universo a doutora Miriane está inserida? A senhora diz o seguinte: não, mulheres, nós temos que lutar, nós temos que fazer esse abaixo-assinado, nós temos que ir atrás dos senadores. Por quê? Porque eles tendem a querer aprovar esse tipo de coisa porque eles são homens. Então eles têm interesse nisso. Minha senhora, em que universo a senhora vive? Nos últimos anos, o que a gente mais tem visto são leis draconianas e inconstitucionais anti-homem sendo aprovadas uma atrás da outra. E a maioria dos deputados e senadores são homens, são eles que aprovam esse tipo de lei. Por que eles não aprovariam uma mudança dessa também? Não é porque favorece mais ou menos os homens. Pelo contrário, como eu falei, o que a gente tem mais visto nos últimos anos são leis que prejudicam os homens sendo aprovadas aí à torto e à direito. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre um projeto de lei daquele deputado lá de Brasília, o Fred Linhares, no qual ele prevê que em caso de condenação por violência doméstica, o homem vai perder a parte dele na divisão dos bens. O homem simplesmente vai perder tudo, porque, teve uma condenação de violência doméstica, a gente sabe que muitas vezes é falsa, então o cara vai perder todo o patrimônio dele. Esse projeto de lei foi proposto por quem, minha senhora? Por um homem. Então o que mais tem lá no Congresso Nacional são deputados mangínicos para aprovar esse tipo de lei. Então, desculpa, esse argumento da senhora é fora da realidade. Desculpa, os senadores, se tiverem que aprovar, eles vão aprovar, faça mal ou faça bem aos homens, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, ao longo de toda a live da senhora, a senhora diz que realmente o dinheiro é o que mais importa. A senhora fala isso em alguns momentos, né? Porque o dinheiro te dá saúde, o dinheiro te dá isso, o dinheiro te dá aquilo, etc. O que é, mais uma vez, como eu falei, né? Um conselho meio torpe que a senhora está dando para suas seguidoras. Mas enfim, lá pelas tantas, a senhora diz o seguinte, que vai ficar com raiva de qualquer mulher que aceitar agora se casar ou ter uma união estável no regime de separação de bens. E aí a senhora dá o seguinte conselho para suas seguidoras, né, para chegar para o futuro pretendente e dizer o seguinte: ou a gente se casa em comunhão parcial de bens, ou está tudo acabado entre nós, porque isso é um desaforo. Minha senhora, você acha mesmo que isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Isso vai fazer com que os homens e as mulheres se aproximem mais uns dos outros, ou vai aumentar a desconfiança entre eles? Porque o sujeito vai pensar, mas por que essa mulher tem esse interesse todo, só casa comigo se for nesse regime? Claro que o sujeito vai ficar ainda mais desconfiado. Claro que ele vai pensar o seguinte: então, minha filha, se ele tiver alguma dignidade, o que é que ele vai falar? Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali é a porta da minha casa, pode passar por ela, porque ele vai desconfiar na hora. Agora, se ele for um mangina, né? Se ele for um cara refém emocional dessa mulher, ele vai aceitar. Mas vejam, isso não ajuda em nada, doutora Miriane. Isso faz com que os homens fiquem ainda mais desconfiados, se sintam ainda melhor e mais satisfeitos quando um projeto de lei como esse é proposto. Eles estão torcendo para que seja aprovado. Aliás, eu acho que eu vou lançar um abaixo-assinado aqui para que os homens façam o contrário, tá? A senhora lançou um abaixo-assinado para que o projeto não seja aprovado, eu vou lançar um só de birra para que ele seja aprovado. Então veja, esse tipo de conselho que a senhora dá não vai resolver, pelo contrário, vai piorar ainda mais. E só um cara trouxa vai se casar com a mulher que exija isso dele. Porque veja, se a mulher estiver bem intencionada de ficar com o cara pro resto da vida e ser fiel a ele, ela não vai ter problema nenhum. E a senhora sabe muito bem, hoje a maior parte dos divórcios parte das mulheres e não dos homens. Então nem adianta vir com aquele argumento: mas se o homem se separar, a mulher vai ficar desamparada. Não, não vai. Se ela for uma boa esposa, ela vai ser presenteada por ele do mesmo jeito, ele vai dar patrimônio para ela e tal. Agora, se ela for uma espertinha que só quer se aproveitar, né, quiser ali pegar o patrimônio dele, ou enfim, vai traí-lo, vai desrespeitá-lo, aí ela vai ficar sem nada realmente, com razão, né? Então, desculpa, esse conselho que a senhora deu é mais um conselho realmente troncho, né, dentre outros que a senhora já deu por lá. E aí alguém então comenta o seguinte: não, mas isso também vai afetar o homem. E a senhora diz que não, quem faz o trabalho invisível são as mulheres, os homens geralmente trabalham fora e se capacitam e etc. Novamente, né, o argumento de quando é conveniente, a mulher é empoderada, está dominando o mercado de trabalho. Agora, quando não é conveniente, a mulher volta a ser uma dona de casa dos anos 20. Desculpa, né? Vocês têm que decidir que paradigma vocês querem aí. Ou uma coisa ou a outra. Os dois não tem como, minha filha. Mas é exatamente isso que vocês querem. E é por isso que vocês estão ficando sem nada, né? Cada vez mais. Por fim, a senhora usa uma expressão que eu falei assim: meu pai celeste, olha ela criando jurisprudência aí para homem ser condenado por motivo absurdo.
A senhora chama de violência patrimonial o fato de que o homem às vezes queira se casar na separação de bens. Ora, qual é o problema do homem querer casar na separação de bens em uma sociedade na qual as mulheres pedem mais divórcio do que homens, as mulheres estão traindo homens constantemente, onde o número de divórcios é cada vez maior? Qual que é o problema do sujeito querer defender o patrimônio dele? Isso é violência patrimonial? Quer dizer que o sujeito é obrigado? Já estou vendo homens no futuro respondendo a processos na Maria da Penha porque praticaram violência patrimonial. Como? Em que modalidade? Dizendo que queriam se casar em comunhão, em separação de bens, né? No regime de separação de bens. Doutora Miriane, por favor, não crie jurisprudência, doutora Miriane. O que mais tem hoje em dia já é jurisprudência esdrúxula aí. Enfim, então vejam, senhores, essa live foi engraçada, realmente eu ri de forma genuína. A indignação dela é genuína, mas doutora Miriane, como eu falei, a senhora é parte do problema, com todo o respeito. A senhora tem que repensar alguns conselhos que a senhora dá lá para suas seguidores. Às vezes eu vejo umas coisas a senhora falando, eu penso, meu Deus, Hans Kelsen, por que você fez isso? Por que você separou o direito da moral dessa forma, meu filho? Olha aí as consequências, né, do positivismo jurídico. Mas enfim, senhores, como eu falei, eu vou deixar aqui o link para a live dela, vocês vão poder constatar que ela falou tudo isso que eu disse aqui. Vou deixar o link aqui também para o vídeo, no qual eu falo sobre essa questão de forma mais profunda, né, do porquê. Eu falo do porquê que o fenômeno do velho da lancha tá para entrar em extinção, ou pelo menos vai diminuir muito, do porquê que você talvez possa poder deixar legados, né, ou herança para mais de uma mulher, aí tem a ver com a poliginia que eu sempre falo aqui no canal, e o porquê que as mulheres, se quiserem realmente ter algum patrimônio, isso a senhora não aconselha para elas, né, vão ter que se casar mais cedo, porque aí começa a juntar mais cedo ali com o marido. Quando ele morrer, minha filha, a meação vai estar garantida. Agora, se for uma espertinha que chega aos 45 do segundo tempo, querendo ali, ó, demonstrar o amor dela por ele, me desculpa, não merece realmente ganhar nada, tem que ficar chupando o dedo mesmo. Porque afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir o jogo inteiro. Até a próxima e que o Eterno nos abençoe.